usado. Veículos novos e seminovos, você já sabe, é na Joaquim Moderna. Mais de 35 anos de experiência. As melhores marcas, veículos revisados, periciados e com garantia. As melhores ofertas só para você. Joaquim Moderna Veículos, venha nos conhecer. Avenida Santa Luísa de Marilac, 930, Vila São José, Taubaté. Telefone 12 3411 8188. Bom dia, né, telespectadores da TV Cidade. Hoje, no horário diferente, 10 horas da manhã, ao vivo, mas deixando para as pessoas que às 19 horas, esse programa que está sendo gravado aqui irá ao ar de novo também. Nesse 16 de agosto de 2013, mês de agosto, que no Brasil é um mês forte politicamente, eu tenho a honra de receber aqui hoje o empresário José Jordano, coordenador do grupo É Preciso Mudar Taubaté, que vem fazendo um trabalho brilhante aí pela cidade, reivindicando, cobrando, com muitos seguidores. Então ele vai contar um pouco aqui para a gente hoje das manifestações que já teve, a primeira na Câmara Municipal, a segunda nessa semana, e as outras que estão programadas, e o que ele pensa para Taubaté nesses próximos momentos. Cidade que vem, né, parada nesses últimos 8 anos, outros já falam que a cidade está problemática dos últimos 16. Então, vamos conversar com o Jordano, que é ativamente político, ligado a um grupo muito forte e que tem esse grupo que está fazendo essas cobranças. Bom dia, Jordano, muito obrigado pelo convite. As câmeras são suas, aí os microfones para suas primeiras considerações. Muito obrigado, Chico Aurini. É sempre um prazer muito grande estar aqui com você, novamente aqui no programa Cidade em Ação. E o que eu gostaria de dizer primeiramente é que desses movimentos que você falou, de protestos, que a gente está fazendo esses protestos porque nós estamos indignados. A indignação, infelizmente, tem ficado um pouco de lado do brasileiro. O brasileiro está perdendo o poder de se indignar. E isso é muito ruim. Então, nós precisamos continuar indignados, não aceitar o que está acontecendo. Os políticos ainda não se deram conta de que o Brasil mudou e que, a partir do dia 20 de junho, foi uma data limite, foi um marco na história, porque dali para frente todo mundo percebeu de que protestar adianta, protestar dá resultado. E eu penso assim, protestar dá resultado e nós precisamos protestar, nós precisamos fazer valer o nosso poder de indignação com relação à política. Particularmente sobre os protestos que você citou, e que eu, de certa forma, também estou ajudando, né? E encabeçando, através do grupo É Preciso Mudar Taubaté. Primeiro, nós estamos focalizando, né, a Câmara Municipal de Taubaté. E depois, evidentemente, que nós vamos estender mais os protestos também para a Prefeitura, que também tem muita coisa para a gente resolver, ajudar a resolver, denunciar se for preciso. Então, primeiro na Câmara Municipal que nós estamos focando. E isso nós acreditamos que vamos ser bem-sucedidos nisso. Porque nós temos 3 reivindicações básicas
para a Câmara Municipal de Taubaté. A primeira é a redução do orçamento, porque o orçamento está completamente inchado, o orçamento da Câmara Municipal de Taubaté. A segunda reivindicação é a retirada completa dos vidros que separam o plenário da galeria. E a terceira reivindicação é com relação ao horário das sessões, porque impedem que os munícipes participem, né? As sessões são uma vez por semana só e à tarde, às 3 horas da tarde. Então as pessoas estão trabalhando, é difícil comparecer. A não ser profissional liberal, um ou outro empresário que possa sair, ou estudante que estuda cedo ou à noite vai à tarde, mas é muito difícil, porque as pessoas trabalham também, às vezes estagiam também, os estudantes também. Bom, dentro dessas 3 reivindicações... Sem te cortar, eu queria perguntar, você tem uma classificação para essas 3? O que seria a primeira, a segunda e a terceira? O que seria mais importante para a população, para o grupo, né, da mudança? O que você sente da Câmara, por exemplo, de retorno sobre essas 3? Eu faria uma prioridade o seguinte: a primeira prioridade é a redução do orçamento. Certo. A segunda prioridade seria mudar o horário de sessão. E a terceira, a retirada dos vidros. Mas todas são importantes. Mas eu diria que a redução do orçamento é a mais importante. As outras 2 são secundárias, mas a mais importante é a redução do orçamento. E eu posso explicar por quê, né? O orçamento da Câmara Municipal de Taubaté atual é de R$ 28,5 milhões por ano. Para se ter uma ideia, a Câmara Municipal de São José do Rio Preto, que é uma cidade progressista do estado de São Paulo, que tem uma população maior que Taubaté, a população de Taubaté é aproximadamente 300 mil habitantes, a de São José do Rio Preto é 420 mil habitantes. O orçamento do município de Taubaté é aproximadamente 700 milhões de reais. O orçamento de São José do Rio Preto é 1 bilhão e 100 milhões de reais. Portanto, a cidade é progressista, tem um orçamento da cidade maior e tem um número de habitantes maior. A cidade é maior. Só que gasta metade do que a Câmara de Taubaté gasta. Ou seja, 14,9 milhões. E Taubaté gasta 28,5. Então, eu acho que só esses números já mostram que existe um inchaço muito grande. Principalmente porque em 2004, ou melhor, 2004, gastava-se aproximadamente 5 milhões de reais. Hoje, passado 9 anos, em 9 anos a inflação foi 73%, nesse período, em 9 anos. O que daria, se fosse aplicar 73% em cima dos 5 milhões, alguma coisa por volta de 8 milhões. 8 milhões. Estaria hoje uns 13, 14 milhões, né? Não, de 5 passaria para 8 ou 9 milhões, se fosse colocar só a inflação. Mas houve todo ano houve um progresso tão grande que eles começaram a aumentar numa média de 25% ao ano, que chegou agora numa loucura. Mas aí você tem que levar em consideração que aumentou de novo o número de vereadores também, né? Isso, mas de 14 para 19. 19. Né? É verdade. Houve um aumento de 14 para 19, mas os vereadores mais assessores, que somam 5 vereadores mais 6 assessores. São 30. São 30 pessoas. Essas 30 pessoas, são 30. 30 pessoas, com gabinete, com tudo, com 5 gabinetes, com tudo, não dá 2 milhões e meio ao ano. Então, como eles gastaram no ano passado menos de 21 milhões, eles gastaram, o orçamento era 24, gastaram menos de 21. Se você somar os 2,5 que aumentou, ainda assim fica menor que os 24 milhões
que nós estamos querendo que fique para 24 milhões para toda essa legislatura. Eu entendi, porque você fez a conta dos assessores, dos 5 vereadores, mas tem motorista, tem taxa do correio. Mas tem... tudo, junto com gasolina, com tudo. Aí está englobando. Já está englobando. Para ter uma ideia, Chico, é o seguinte, e população de Taubaté, evidentemente, para ter uma ideia, o que os vereadores, o salário dos vereadores, que todo mundo bate, representa somente 6% do que a Câmara gasta em salário, o salário dos vereadores. E se eles ganhassem 20 mil em vez de ganhar 6.800, eu não me importaria nem um pouco, desde que o orçamento fosse um orçamento razoável. O problema é que está cheio de assessores, tem 25 ou motoristas ou mais completamente desnecessários. Eles fazem viagens completamente abusivas, desnecessárias, gastam em estadias, gastam em muita coisa, jogam muito dinheiro fora. Então esse é o problema principal. Eu soltei até nós soltamos, o grupo soltou um manifesto recentemente, e que dizia o seguinte, né? Nos últimos 4 anos, nós aumentamos o orçamento de 14,7 para 28,5 milhões. Nos últimos 4 anos só. Sim. A inflação nesse período de 4 anos foi 23%. Só que nós dobramos o orçamento da Câmara. Então é um absurdo. A estrutura de mais de 270 pessoas é uma estrutura enorme, muito grande. São José tem 5 assessores, aqui tem 6. Tem lugar que tem 2. Então, é uma loucura isso. Às vezes os assessores, muitos, nem aparecem na Câmara. Aparecem de vez em quando, então não precisa. Muito bem, mas vamos deixar os assessores de lado. Esses motoristas, para que servem os motoristas ficarem? O próprio vereador poderia dirigir, não tem esse problema de dirigir o carro, o assessor poderia dirigir, ter habilitação. Ninguém precisa de motorista para nada. Para que precisa de motorista? O motorista, mas aí vai dizer, mas se bateu, teve um caso, bateu. Se bateu o carro, tem seguro. Existe uma denúncia, nem chega a denúncia, uma colocação que a gente recebeu aqui já na TV e tudo, que a prefeitura, vários desses motoristas estão cedidos pela prefeitura para a Câmara. Você sabia disso? Sei, parece que são 8. 8. São 8 que são cedidos à prefeitura. E quando cede, quem paga é a Câmara. Né? Lógico, entra na folha da Câmara. Né? Então, mas os motoristas que são mais de 25 são desnecessários. Eu não tenho nada contra a classe de motoristas. Os motoristas podem ser utilizados na prefeitura e outros locais, outras entidades, autarquias que tem. Não vamos querer colocar que vai perder o emprego. Ninguém vai perder emprego, mas eu acho que estão completamente desnecessários. Porque qualquer empresário, qualquer pessoa dirige o próprio carro. Por que o vereador não pode dirigir? Aliás, deveria ser assim, o vereador dirige o próprio carro, assessores podem dirigir, tendo habilitação. Se caso bater o carro, tem seguro como qualquer outra pessoa, não tem problema. E o que poderia fazer? Por exemplo, não precisa ter motorista, não? Poderia fazer que os motoristas, né, fossem deslocados, né? Sim. Então tudo é salário desnecessário. O motorista ganha diária, começa a inventar viagem para vereador todo dia viajando para ganhar diária. Você está falando da história do motorista aí, só para te ajudar aí. Eu sou engenheiro, assim como você também. Eu sou ligado ao setor energético, você é o setor petroleiro, né? No setor energético, e isso eu posso falar por todas as companhias energéticas, CETEP, JUC, IPTE, Eletropaulo, hoje existe o seguinte: o engenheiro ou o supervisor dirige e ele ganha uma dirigida por aquele, ele tem um valor que está inclusive no acordo coletivo dele. Se ele viajar, vamos dizer, ele dirigiu até 10 quilômetros, um exemplo, dentro o eletricista, o supervisor, o engenheiro, então daí tem uma tabelinha. Então vamos dizer, o engenheiro, até 30 quilômetros ele não ganha nada. Se ele dirigir 30,5, então ele ganha lá um valor acrescido
Perfeito. No dele. Quer dizer, o vereador também poderia fazer Pode isso. fazer isso. Agora, E isso não aumenta encargo administrativo nem nada. Quer dizer, ele recebe isso como, né, porque ele está exercendo uma função dupla, né? Ele está sendo engenheiro e está dirigindo o veículo. Lógico, se ele for multado, ele é responsabilizado por isso. Se ele bater o carro e estiver errado, ele também será responsabilizado por isso. Mas também, se ele não bater e dirigir o ano inteiro, ele tem esse adicional, não teria problema. Olha, Chico, isso aí é uma das coisas que pode ser feita. Outra coisa é o seguinte, alguém pode estar questionando, mas isso é legal, pode, o vereador pode, o vereador pode utilizar. O que o vereador não pode é ficar dando carona, levando gente para São Paulo, para furar fila de hospital, ou serviço público. Isso não pode, porque isso, a justiça entende que você está aliciando o voto da pessoa, porque você se coloca à disposição e vai levar, né, o paciente para São Paulo, tudo, a pessoa fica muito grata, ela fala, não, eu vou votar nesse daí, não precisa nem pedir o voto, isso é automático. Então, isso não pode. Então, o que acontece? Poderia, o próprio vereador dirige, os assessores dirigem, mas fica proibido de dar carona para ninguém, não pode dar carona, é o uso deles. E poderia usar, o vereador, para mim, o vereador poderia utilizar o carro de noite, a hora que quiser ele poderia usar o carro. Esse negócio não adianta querer pegar no pé, ele está à disposição da sociedade, ele deve estar à disposição da sociedade. Então o que acontece? Tem gente que o vereador passa na rua de noite, ele, não, de noite eu não vou atender você, porque de noite ele atende, o vereador atende, conversa, faz, então ele está serviço, ele está sempre em serviço. Então ele poderia estar com o carro. Pode levar o carro, não tem esse negócio de não pode levar o carro, é o contrário, o pessoal gosta, não pode levar o carro. Pode levar o carro, agora, desde que faça isso, né? Não com motorista, não que... Então, tem que existir um bom senso em relação para ter maior eficiência. Então, veja bem o quanto que se pode economizar com uma simples medida. Além disso, eu falava da Câmara, o que está inchada a Câmara, é o seguinte, por que os funcionários, os servidores da Câmara são melhores do que os servidores do Executivo, da Prefeitura? Lá eles têm bônus equivalentes. Tem 2 bônus, às vezes, por ano, um em maio, outro em novembro, que equivale como se fosse 14º e 15º salário. Não é bem o 14º e 15º, porque o 15º é um salário. E aí são bônus, os bônus às vezes não alcançam o valor do salário. Mas tem um bônus. Mas isso já é uma prerrogativa, já é uma exceção, que você não pode tirar, porque se você tira, não, é direito adquirido. Isso não pode fazer. Então por que eles são melhores? Depois, tem muita viagem, esbanja muito dinheiro. Sem te cortar, só um pouquinho, quando você falou do bônus, eu questionei isso uma vez já, não agora, já anteriormente, e eles me responderam na época, não sei se você sabe, a maioria não, os assessores, a pessoa na Câmara, eles não têm direito ao fundo de garantia, você sabia disso, né? Não tem. Então, eles, quer dizer, foi na época, na outra legislação ainda eu escutei essa explicação. Nós não temos fundo de garantia, nós não temos 40% da multa, quer dizer, nós prestamos o mesmo tipo de serviço, não temos, não sei se você tinha essa informação. Eles também são admitidos, né? A maioria das pessoas não são concursados, eles são admitidos, são convidados. Normalmente são pessoas que ajudam na campanha política e depois o pessoal convida para ser assessor. Eu acho que é lógico, tem que colocar pessoas de confiança, não vai colocar um inimigo para ser seu assessor. Eu acho que concordo, tem que ser pessoa de confiança. Mas isso já dá margem para a pessoa também relaxar no horário, não ter o ponto digital, não ter um controle. Tem vereadores que levam a sério, os assessores levam a sério direitinho, cumpre horário, faz direitinho. Então, tudo bem, eu acho que faz um trabalho. Eu já presenciei em muitos gabinetes, né, que as pessoas trabalham bem, vão e estão lá cedo, desde as 8 horas da manhã, cumpre o horário direitinho. Não vamos generalizar as coisas, porque senão é muito ruim generalizar. É como falar da Câmara, né? Eu não falo mal da Câmara Municipal, da instituição Câmara, nunca falei da instituição Câmara. Eu não quero fazer uma campanha a nível nacional, de falar que é um poder que pode ser completamente destituído. Não existe, não precisa ter a Câmara Municipal. Nada disso. Poderia colocar. Tem gente que é adepto de falar, ponha 10 auditores
bons auditores que vão fiscalizar o executivo, pessoas bem gabaritadas que vão fiscalizar o executivo nas diversas áreas, os diversos contratos, contrato da merenda, contrato de transporte público, contrato de compra de medicamentos e assim por diante. Tem gente que pega essa tese, eu não sou favorável a essa tese, daí eu não estou querendo acabar com Câmara, nem com instituição, nem nada. A instituição tem de ser preservada, eu nunca fui contra isso, nem nada. O que tem de ser feito é que tem vereadores que têm práticas que não são práticas saudáveis, que a gente precisa consertar, precisa mudar. Agora, ali, a maioria dos vereadores são pessoas dignas, pessoas de bem, que querem o bem da população, que querem ajudar o município, que tem, de certa forma, uma vocação para ajudar, tem um espírito, é altruísta, tem um espírito público elevado, como a gente que está querendo ajudar o município. Agora, todo lugar tem pessoas boas e pessoas ruins, como qualquer profissão, como qualquer... E no caso, o vereador é profissão, porque ali a maioria que está ali são todos profissionais. É difícil você encontrar ali um político que está ali, um vereador, que não seja profissional, é político profissional. Quer dizer, não tem outra atividade, é aquela atividade só, a maioria. E tem muita gente que é adepto também de não ter político profissional. São pessoas da sociedade que vão lá e falam, não tem nem subsídio, não ganha nada, vai ajudar. Tem gente que fala isso, eu não sou a favor disso, eu sou a favor, pode ganhar, porque daí até evita de ficar convidado ao ilícito, tudo, porque a pessoa está ganhando, pode ganhar bem, não tem nenhum problema. Mas tem de atuar. Agora, o espírito corporativista que está reinando nesta Câmara Municipal é muito forte. Eles estão as causas que a gente coloca, eles em vez de defenderem, vamos dizer assim, defenderem, exporem, não, eu não sou favorável a isso, por aquilo, eu não sou favorável a retirar o vidro por isso, porque ninguém fala nada disso, ninguém fala, sabe o que eles falam? Eles falam, não, ataques pessoais com as pessoas que combatem, é isso que o pessoal faz, isso é completamente errado, porque eles não conseguem combater. Então, eu sou completamente desfavorável, quer dizer, de pessoas querendo desqualificar o outro, desqualificar um eleitor, desqualificar um munícipe. Isso não é inteligente, nem inteligente, porque se querer desqualificar um munícipe, um eleitor, os outros eleitores percebem isso claramente, que você está querendo desqualificar porque você não consegue combater as causas, né? Aí você em vez de falar das causas que eles estão lutando, você fala da pessoa e quer desqualificar. E nem é tão inteligente. Por que não é tão inteligente, Chico? Porque falar, por exemplo, que a pessoa tem nome no SPC, isso é uma loucura. Porque quantos eleitores têm nome no SPC? Então nem inteligente não é. Quer dizer, então veja bem, falar mal de uma classe, do corretor, não, como se fosse uma classe diminuída, uma classe pior, menor, isso não é inteligente. Então você veja onde é que nós estamos, o pessoal combate muito, mas é um erro estratégico até do ponto de vista político, é um erro. Só para não deixar ir muito para frente, eu pegar o gancho ali de trás para lembrar. Eu queria dar uma sugestão nas suas reivindicações. Quando a gente fala dos assessores, lá dos 6, né, tem lugar que tem 4, tem lugar que tem 2, não dá para discutir muito isso, né, a quantidade. Porque eu entendo assim, né, o assessor, o vereador lá, ele tem que ter alguém da imprensa, tem que ter um jurista para ajudar ele, né? Então, algumas coisas ali. Então vamos dizer que os 6, que fosse o 6 o número, né? Não fosse reduzir os 6. Mas colocar nas suas reivindicações, se puder, é uma ideia, e isso eu já escutei de outros, o dedo. O controle de ponto. Controle de ponto. Eletrônico de ponto. Mas com a biometria, com o dedo. Com o dedo, exato. O Banco Itaú, né? Vamos fazer propaganda do Banco Itaú, sou cliente do Banco Itaú. Olha, e várias agências, não está ainda em todo o Itaú, mas já tem uma quantidade enorme que já tem a biometria. Você saca dinheiro só com a impressão digital. Só com a sua impressão digital.
A Justiça Eleitoral já está programando para a próxima eleição também, não em todos os municípios, mas já tem uma quantidade de municípios que também vão ter a biometria para a eleição. Então, a Câmara Municipal, você podia colocar aí. Lógico, então. Porque daí o cara tem um relatório na mão, né? Ele colocou o dedo dele lá, ele sabe que hora que ele chegou, que hora que ele saiu. Perfeito, isso evita pessoas que são correligionários, que depois se tornaram assessores, que eles não apareçam lá e ganhem salário. Então essa sugestão é muito boa também. O que a gente procurou fazer é a pauta de reivindicações, 3 pautas principais, para não encher muito. Inclusive o seguinte, se a principal pauta, que é mudança, que é a redução do orçamento, se a gente reduzir o orçamento, eles vão ter de gerenciar de uma maneira melhor e gastar com mais parcimônia o dinheiro público. Sim. E aí eles gastam como queiram, mas aí eles vão ter de escolher entre fazer uma coisa e outra. Sim. Então, é esse que é o nosso ponto. Agora, a nossa reivindicação é tão justa e não foi uma reivindicação para diminuir o orçamento da Câmara por metade. Por exemplo, Vitória da Conquista tem 320 mil habitantes e tem um orçamento de 7,6 milhões por ano. 4 vezes menos que Taubaté. E tem 21 vereadores. E é bem organizado e convive bem. Por que nós temos de gastar tanto? E tem abusos. Então, o que a gente está propondo é o seguinte, de 28,5, gastar-se 24 milhões, que é bem factível, é uma situação que não vai precisar despedir nenhum assessor, não vai precisar fazer nenhuma enxugamento brutal de despesas, é simplesmente o que eles gastaram o ano passado, aumentamos o que eles precisam, o que eles gastaram no ano passado, aumentando o número de 5 vereadores com assessores e os custos correspondentes, e chega-se facilmente nos 24 milhões. Então nós não estamos, o que nós não queremos é que hoje, esse ano é 28,5, se tivesse na toada antiga, eles iam colocar para 34 no próximo orçamento. E a Graça ela já me falou que vai manter os 28,5 a pedida. Então, mas eu acho que em vez de 28,5, o que nós estamos querendo é um acordo com os vereadores para congelar em 24 milhões para toda essa legislatura. Então daí o ano que vem, como tem um pouco de inflação, eles vão ter de pegar os 24, vai ser um pouco mais difícil, eles vão ter de dar uma acomodadinha no orçamento deles, gastar um pouco menos em viagem, gastar um pouco menos em algumas coisas que gastam. Então eu queria registrar aqui também, que eu não quero falar só, dizer que a Câmara não é não tem bons trabalhos, tem bons serviços também, lógico que tem. Por exemplo, pessoal, tem muita gente que reclama da TV Câmara. Eu gosto da TV Câmara. Eu acho que faz um excelente trabalho. Miguel faz um excelente trabalho. Miguel faz um excelente trabalho. Outra coisa, tem lá, acho que 7 pessoas só para tocar. O Luiz Carlos também. Né? O Luiz Carlos faz um bom trabalho. E tem o João, outras pessoas que tem lá, que sabem trabalhar muito bem. Tem 7 pessoas. E aquilo dá um custo-benefício muito grande para a população, porque a população vê. É uma pena que as pessoas de menor poder aquisitivo não tem um net lá, inclusive, na periferia, e devia ser sinal aberto. Precisa fazer o sinal aberto para que todo mundo possa assistir. Então a TV Câmara, por exemplo, é um exemplo bom, é um exemplo ótimo de que aquilo funciona bem, é um organismo dentro da Câmara que funciona muito bem. E tem muitas coisas que funcionam muito bem dentro da Câmara, tá certo? Que a gente tem de relevar, de falar. Né? Agora, a coisa que não funciona tão bem, que é um esbanjamento, chega em mês de setembro, eles estão correndo para gastar, porque senão eles falaram, não vão ter que devolver. E senão vamos gastar, senão vai ter que devolver mais. E é um absurdo. Agora, sabe o que eles estão fazendo? Querendo fazer um executivo paralelo. Executivo 2. Eles querem fazer um executivo 2. Sabe como é que eles estão fazendo o executivo 2? Eles simplesmente estão carimbando verba, conversa lá na prefeitura, vão carimbar a verba, seria um vício de iniciativa, né? Porque tem que ser de lá. Vamos fazer verba agora para o CIMUB, Bolsa de Estudo. Então vamos pegar a verba da Câmara e vão destinar para lá. Então você entendeu o raciocínio? Entendi. Ou qual é o raciocínio? Daqui a pouco eles vão falar assim, não, vamos fazer uma ponte que liga
lá, vamos fazer um viaduto lá, ou um túnel que liga lá perto do shopping novo, que estão precisando de dinheiro, então vamos tirar dinheiro da Câmara. Isso não existe, gente, isso aí é uma loucura. Isso que eu acho que é atacar uma outra instituição. O Legislativo querendo atacar o Executivo. Isso não é função do Legislativo, isso é inconstitucional. Aliás, inconstitucional é muita coisa que tem inconstitucional. A maioria das leis, eu acho que a maioria das leis que está saindo na Câmara Municipal de Taubaté são inconstitucionais ou tem vício de iniciativa. Todas. Você pega uma lá, qualquer uma que você pega, recentemente já foi aprovada uma outra, agora é aquele de vício de iniciativa do cartão. Do cartão, eu ia falar nisso. É o bolso do cartão, aquela outra de pintar um muro, que foi do excelente vereador Carlos Peixoto, que é uma pessoa que eu admiro, é uma pessoa boa para o município. Ele fez ele teve a iniciativa de fazer esse negócio de pintar um muro, de não poder pintar um muro. O que é isso? A legislação eleitoral é federal, é igual para todos os municípios. Se você quiser que no seu município não venha um deputado estadual de outra cidade vir aqui pintar um muro, e você é aqui de Taubaté, é candidato a deputado estadual, você vai pintar um muro da outra cidade, aí você pode. Você usa lá, você vai lá e pinta na outra cidade, paga e vai ter propaganda lá. Agora aqui em Taubaté vocês não querem, os vereadores não querem deixar que aí pinte um muro. Ah, mas um muro não pode porque fica ruim. Pô, tem só o sujeito depois da eleição ir lá e se comprometer, e tem de fazer isso mesmo, isso é lei, ele vai lá e repinta o muro. Aliás, tem muito muro que está caído, desrebocado, que ele vai lá e fala, vou dar uma rebocada, põe a propaganda minha e depois pinto e deixo novo. O dono até deixa, o dono do terreno. Lógico. Então, quer dizer, é bom para a cidade. Então, essa poluição visual faz parte. Senão você quer criar um feudo, não, ninguém pode fora penetrar aqui os deputados, os candidatos a deputados. A legislação é assim, deputados federais do estado de São Paulo vêm buscar a volta aqui, deputados estaduais de outras cidades vêm buscar a volta aqui, e assim por diante. Não tem então, voto distrital, né? Não tem voto distrital, que aí por enquanto, né, que poderia ser uma coisa boa. Então, quer dizer, o aspecto que eu acho da Câmara Municipal é que a gente não é tudo que está errado, não. E ninguém combater a instituição em si. O que nós estamos querendo combater é o excesso de gasto, o excesso de mordomias. Né? Não pode trocar carro com 3 anos. Você compra um carro, com 3 anos trocaram o carro. O carro está na garantia ainda. O carro está na garantia. Estão trocando o carro. Aí o carro sabe para onde vai? Vai para a ONG, vai para a prefeitura. Não serve para a Câmara, mas serve para a prefeitura usar. Como que serve para a prefeitura usar e não serve para a Câmara Municipal de Taubaté usar? Isso é inadmissível. Então, quer dizer, e estão fazendo até processo irregular, porque eles doam às vezes e não doam. Por que aquela determinada ONG vai receber aquele carro e não outras ONGs ou outras instituições? Isso tem que ter uma concorrência. Se você não tem uma concorrência para fazer isso, você está fazendo uma coisa irregular. Então isso é uma outra irregularidade que eles estão cometendo. Então, voltando um pouquinho, se você me permite, é o seguinte, o executivo paralelo é uma maior besteira que estão querendo fazer. Isso sim é um ataque a outra instituição do que é o executivo. Então tem umas ideias estapafúrdias, loucas. Não tem. O legislativo, ele tem a principal função do legislativo é fiscalizar o executivo. Sim, isso que eles têm que fazer. Agora, ficar criando lei, ficar discutindo lá se é a base do prefeito, se não é base, se é isso, se é aquilo, isso é coisa política inócua. Para a população não quer saber disso. Se vão dar apoio, não vão dar apoio, então vão votar maciçamente isso. Então vamos derrotar o prefeito, não vamos derrotar o prefeito. Se o prefeito puser um projeto aqui, isso faz parte da política, tudo bem. Mas o que o povo quer são ações efetivas a trabalho. E o trabalho você vai fazer de que jeito? Você vai chegar lá na concessionária, por exemplo, do ABC Turismo. Eu, quando falaram que já iam detonar esse contrato e tal, eu fui contra. Sabe por que eu fui contra? Porque... Já voltou atrás. Pois é. Já voltou atrás. Porque eu já tinha antecipado isso. Por que eu tinha antecipado isso? É simples. Você tem um contrato em vigor, o empresário se programa, compra os ônibus, faz tudo, tem uma estrutura enorme, você vai de uma hora para outra e vai fazer uma rescisão unilateral, você vai tomar chumbo, o município vai tomar um chumbo terrível, não pode fazer isso. O que você tem que fazer é consertar. Então o que tem que fazer? Fiscalizar.
Então, se no contrato do ABC existe lá uma cláusula que o contrato diz que a idade média dos ônibus são 7 anos, o que o vereador tem que fazer? Ele tem de ir lá pegar todos os documentos, num dia, ele vai lá, pega os documentos de todos os veículos que tem, o ABC deve ter 120 ônibus aí. Ele vai lá num dia à noite e fala, eu vim aqui fiscalizar, me dá todos os documentos, vou dar uma olhada. Ele pega a relação, vai lá de todos os documentos, que tem que ter xerox lá, obrigatório, ele tira todos, vê todos os anos de fabricação, vê a idade, um tem 15 anos, esse aqui tem 22 anos, esse aqui tem 10 anos de uso, esse aqui tem 2 anos, esse aqui é 0. Faz a média e vê se está dando 7 anos de contrato. Isso que tem de fazer. É uma coisa simples, mas isso não faz. E aí, o ABC pode deixar, no caso, ônibus que estão em situação que não é boa. Então, o que tem de fazer? Sentar com a empresa e fiscalizar e fazer cumprir. E aí o vereador também tem de começar, quando tiver um edital, já começar desde a hora que o edital vai sair, ele já ir atrás na prefeitura e já começar a acompanhar a fiscalização. Eles não ficam preocupados. Agora, como existe esse negócio de governo de coalizão no Brasil inteiro, a nível federal, estadual e municipal, se o prefeito, ou se o governador, ou se o presidente da República não tiver a maioria nas casas legislativas, o que acontece? Cai, derrubam. Então, o que acontece? Ele é obrigado já, quando vai fazer eleição, já faz eleição, já existe aquela conversa de coligações e de forças, e quando entra para governar, ele tem que ter maioria. E aí já começa errado o sistema, porque daí já tem que ter maioria, daí já tem que ter o loteamento de cargos, aí já entra o fisiologismo, é isso que já começa, o sistema começa errado. Começa daí. Aí o que acontece? A gente fica à mercê disso. Então o que nós temos de mudar é o seguinte, o vereador, falando mais especificamente da Câmara Municipal, o vereador tem que fiscalizar o executivo, fazer lei municipal, poucas leis precisam ser feitas, todas já estão feitas a nível estadual, todas estão feitas em nível federal, e não adianta querer fazer um monte de lei aí, passar por cima, estão passando por cima da lei federal, estão passando por cima da lei estadual, e isso que é ruim, entende? Vamos fiscalizar o executivo, é isso que importa para a Câmara Municipal fazer, e não precisa ter esse comitê eleitoral permanente que são os gabinetes. Não é assim que é para trabalhar. Tem que trabalhar os assessores para realmente, e tem gente que trabalha sério lá, lógico que tem, tem muita gente competente que faz coisa boa e séria lá na Câmara Municipal, mas tem de ficar atentado para que não fique naquele assistencialismo, atendendo só os munícipes e fica fazendo coisas pagando conta de luz, ou tirando xerox, ou atendendo para entrar na fila da casa própria, vai lá o sujeito, isso não é a função. Eles fazem uma intermediação. A Câmara Municipal tem muitos vereadores, alguns vereadores, não muitos, alguns vereadores, que querem fazer uma intermediação obrigatória ao povo, com o executivo. O povo tem de ligar para o 0800 da prefeitura e tem de pedir para podar uma árvore, tem de pedir para arrumar a calçada, para tirar o lixo, para fazer qualquer coisa, tem de pedir para a prefeitura. E a prefeitura tem de fazer o quê? Tem de fazer funcionar. E os vereadores têm de fiscalizar esse serviço. Mas os vereadores, se você me permite, só para completar, os vereadores, eles querem que passem por eles as reivindicações. Para o munícipe fazer a ponte, fica intermediário. Essa intermediação não interessa para nós. E é que os vereadores querem fazer a intermediação entre o que o povo está pedindo, uma poda de árvore, vai colocar isso, uma poda de árvore, que está em frente da casa dele, que vai atrapalhar lá, ou a fiação está com problema lá, ele está correndo risco na casa dele, ele vai falar com o vereador. O vereador, o que ele faz? Ele faz um requerimento e entra na Câmara Municipal para ler no dia da sessão. Aí vai lá, o requerimento do vereador tal, para podar a árvore número tal,
cito a rua número tal, podar a árvore. Aí aquilo vai ao prefeito. Aí o prefeito vai despachar para o secretário. O secretário vai despachar para o diretor de obras vai para os serviços urbanos, vai ser para o supervisor vai dar para o encarregado, para depois programar a poda lá. Isso demorou 15 dias para a poda. Aquilo lá o cara tinha de ligar, o munícipe tinha de ligar na prefeitura para o 0800 e falar, eu quero que pode a árvore aqui, que está correndo risco aqui. Depois daqui meia hora, uma hora, no máximo no dia seguinte, tinha que ter gente lá cortando a árvore e acabou. O vereador não precisa entrar nisso. O vereador tem que pensar outra coisa, é fiscalizar o executivo, não querer ficar intermediando isso aí. Isso é intermediação. É para quê? Para ficar um munícipe, tudo, existe uma cultura do povo achando que é o vereador que tem que responder, mas eles não têm verba para responder. Jordano, dos 14 vereadores da última legislação, são 6 ou 7 que voltaram. Eu estou tentando aqui, enquanto eu estava falando, eu estava tentando lembrar aqui. Voltou o Digão, voltou o Luizinho, voltou o Jefferson, voltou a Poliana, a Graça. São 7. São 7 que voltaram. Esses 7, junto com os outros 12, já se passaram 8 meses do governo. Né? Nós estamos aqui no dia 16 hoje, então a metade do 8º mês do governo. Tanto do governo municipal, quanto da nova legislatura. E quando a gente pensou que dos 14 votaram 7, esses 7 são extremamente responsáveis também pelo contrato da Sabesp que foi renovado. Nós até chegamos a conversar sobre isso na Câmara, vocês falavam em 60 milhões, eu tenho a informação precisa que são 66 milhões, porque tem, fora os 60 milhões do contrato, teve mais 6 milhões que foi determinado exclusivamente para a área rural, para fazer a parte rural. E até hoje, o município não viu a cor desse dinheiro. Nem os 20, nem os 6, nem os 66, nem os 60 e nem nada. E ainda, a Sabesp ainda mandando conta para nós aí, que nós temos que pagar. Eu gostaria de saber a sua opinião. Porque o executivo hoje é do PSDB. O governo do estado é do PSDB. Nós estamos numa região metropolitana hoje, que já está valendo. Eu tenho essa informação, mas não tenho ela como precisa, que a Sabesp não vai nos pagar nada, porque, como é região metropolitana, ela é uma estatal, ela já não é obrigada a pagar. Agora, teve um contrato que foi feito lá atrás, e não era região metropolitana ainda. Gostaria da sua opinião. Olha, é o seguinte, na realidade, esse assunto da Sabesp, eu fui lá, inclusive na Câmara, falei na Tribuna Livre, sobre antes de aprovarem o contrato. Na realidade, eu acho que o contrato nem está assinado ainda. Então, puseram tantas dificuldades, com receio de que a administração anterior pusesse a mão no dinheiro e a Sabesp ofereceu 60 milhões à vista. E aí os vereadores resolveram que não vamos fazer à vista, queremos receber em 3 anos. Então, quer dizer, é uma coisa ilógica, a empresa querendo pagar à vista e eles querendo receber em 3 anos. Tudo questão política. Depois, além disso, a Sabesp ofereceu 60 milhões de contrapartida. Se tivesse uma negociação, se eles ficassem preocupados, eles conseguiriam 80, 100 milhões. Por quê? Eu fui lá denunciar isso. Se a Sabesp tem as ações, quase metade das ações, são ações em bolsa. É uma empresa de economia mista. Economia mista, exatamente. Eu fui denunciar. A minha preferência primeira seria formação de uma empresa de economia mista municipal, nós, do município. Aí a Sabesp deixaria de levar os 8 milhões que ela leva todo mês daqui para outras regiões para poder... Também coloquei essa ideia, inclusive mostrei pessoas que são ligadas ao Sindicato dos Engenheiros, são ligadas à Associação dos Engenheiros, ao CREA, de Taubaté, que estão que estão na Sabesp ainda, ou que já
se aposentaram e que daria toda a condição de fazer isso que você está falando. Pois é, isso... Inclusive, nós já tivemos antigamente o SAI, que funcionava muito bem. Funcionava muito bem. Olha, nós pagamos, historicamente, aconteceu o seguinte, há muitos anos atrás, no governo de Valdomiro, nós tínhamos, o Taubaté pagou um sistema, fez um financiamento, pagou o sistema inteiro de tratamento de água e esgoto, fez um novo sistema de distribuição. Estava tudo pronto. Quando estava tudo pronto, no governo do Valdomiro de Carvalho, nós entregamos para a Sabesp o sistema pronto e funcionando. Ela ficou 30 anos, quando chegou no último ano que ela fez o sistema de tratamento de esgoto. Quando nos últimos anos fez o tratamento, que hoje ainda fala que o esgoto está totalmente tratado, não está. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Concordo com você. Isso não é verdade. Não é verdade. Então, usufruiu todo esse tempo, o dinheiro nosso foi carreado para outros municípios que não tinham o sistema de tratamento de água e esgoto. Então, isso é um primeiro problema. Nós alimentamos Caçapava alimentamos, e Tremembé. Isso, Tremembé, Caçapava, nós é que alimentamos. Além disso, deixamos vamos dizer assim, perdemos a oportunidade, né, entregamos isso para a Sabesp. Quando chegou agora, o melhor era ter feito, a primeira opção seria, voltando, seria fazer uma empresa de economia mista municipal, com empresários daqui, o dinheiro ficava aqui, e os empresários daqui junto com o município. E aí o dinheiro não ia embora daqui. E por quê? Porque não tem tecnologia nenhuma. Tecnologia de tratamento de água, esgoto, isso aí não existe, isso é uma coisa simplérrima, e tem outro, né? Não tem nenhum problema, está tudo instalado já, não existe, não tem tecnologia, e não ia ninguém perder emprego, porque nós íamos pegar todo mundo da Sabesp e passar para essa, com obrigação na criação da empresa, então não teria esse problema. Então eu fui denunciar isso, falei, nem me ouviram. Fui lá, a gente fala na tribuna livre, às vezes, você fala na tribuna livre, os caras, eles não falam nada, simplesmente eles não estão, tem uns que não estão nem escutando o que você está falando, eles estão lá no teu celular, estão olhando para um lado, olhando para o outro, uns que não chegaram ainda. Tribuna livre, você vai na Câmara, é logo no começo, depois dos requerimentos, você vai lá na tribuna livre, não tem vereador que não chegou ainda. Então é um descaso, você vai lá para falar com os vereadores e aí você não consegue. Bom, aí o que acontece? A primeira opção era essa, né? A segunda opção era fazer uma concorrência. Fazer uma concorrência para os serviços de água e esgoto, e você ia ver a contrapartida que outras empresas iam oferecer. Tem a Odebrecht, grandes empresas que fazem serviço de tratamento de esgoto em outras cidades. E aí você ia ver quanto que ia sair. Você punha lá a contrapartida mínima lá, de 100 milhões, para você ver se não vinha gente que ia fazer o leilão reverso, né? Fazer o leilão, quem dá mais a contrapartida. Você ia ver que tem empresa que ia dar 200 milhões, porque vale o sistema. Quanto é que vale um sistema desse implantado? Quanto é que vale? Quanto é que tem de patrimônio nosso lá no chão? Já tem, é nosso. Não precisamos dar para a Sabesp. Agora, demos para a Sabesp. Faz aquela votação esdrúxula, uma votação complicada, rápida e tudo mais. É muito complicado isso. E até agora não recebemos dinheiro. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, respondeu sim. Eu acho que, né, os 12 novos que estão aí e os 7 que já vieram de lá e que fizeram tanto para poder prorrogar esse contrato, são responsáveis e tem que cobrar. Tem que cobrar o governo do estado, tem que cobrar a prefeitura, tem que cobrar a Sabesp. Né? Lógico, tem que fazer. Porque esse dinheiro tem que chegar. Tem que chegar logo, puseram tanta nesse contrato. Primeiro que foi um contrato também, aí, adicionando alguma coisa, esse contrato foi leonino. A Sabesp faz um contrato, manda a minuta para cá, eles aceitaram integralmente a minuta, eles não detalham a minuta, o que precisa ser feito na minuta do contrato. É lógico que ele está fazendo a minuta para ele, fazer o serviço. Eu nunca vi, você faz a minuta, você mesmo faz a minuta, você mesmo faz o contrato que você vai administrar. E sabe quem fiscaliza o contrato? A próprio órgão do Estado, o Arcesp, que fiscaliza ainda o contrato. Então você veja bem, o Estado bem... Coloca, a Sabesp vem para prestar serviço e ele mesmo que fiscaliza. Então isso é um absurdo, tá certo? E nós aceitamos passivamente, nossos vereadores dão um endosso, fizeram aquilo lá e tal. Então era muito melhor ter feito uma empresa de economia mista municipal. Esse que era melhor com a Sabesp. Agora já que fizeram o contrato, que eu não sei que não assinaram ainda, daria tempo. Mas eu não acredito que eles vão fazer isso nada, porque isso, né? A Sabesp é uma grande empresa realmente e presta um bom serviço. Não tem, o que nós temos de fazer é fiscalizar e exigir. Esse é o problema. Agora que já... Eu vou aproveitar para falar para você aqui, né? Já cobrando também deles, da Câmara, e talvez nos seus protestos,
né? Tem mais duas coisas aí que os vereadores, né, seguindo essa ideia sua, quando vai lá, vamos dizer, vai fazer um contrato com a empresa de ônibus, já vai lá para ver, né? Você estava dando um exemplo aqui. Então, junto com isso, a prefeitura vai ter que assumir, os seus vereadores são responsáveis por isso também, a iluminação pública. A partir de agora, desse mês aí, de julho, ainda vai ter uma prorrogação, mas a iluminação pública vai ter que ser comandada pela prefeitura. Pela prefeitura. E daí pode ser que eles queiram repassar para os munícipes. Exatamente. A verba. E nós vamos ter que aumentar o imposto. Isso é um negócio. Seus vereadores, está na hora de já aprender isso, já começar a conversar e buscar isso, porque nós vamos ter que fiscalizar, vamos ter que contratar uma empresa ou fazer treinar o pessoal nosso. E não repassar para o munícipe. Nós estamos cansados do imposto já. Exatamente. Não vamos criar outro imposto. Já pusemos no carnê do IPTU desse ano, se vocês repararam, sim, veio parcelas a mais para o bombeiro. Agora, por que nós temos que pagar para o bombeiro? Meu Deus do céu, isso não veio primeiro como opcional, daqui a pouco vem como obrigatório. E o Brasil já aconteceu, esse isso veio como opcional e depois já virou obrigatório. Então, isso é muito complicado. Então, tudo isso é aumento do imposto. A planta genérica também do município está sendo mudada, vai ter aumento muito grande de IPTU, vai mudar de uma vez só. Eu acho que devia ser escalonado. É justo que seja feito no IPTU. Só para completar isso aqui, é justo que seja feito mudança na planta genérica, faz muitos anos, 10 anos que não mexe, o município precisa ter arrecadação maior de IPTU. Não tem problema. É quem tem, não tem problema de pagar. E tem de ser reajustado. Agora, deixa de reajustar 10 anos, depois dá um solavanco. Não pode. Então é o seguinte, faz um escalonamento e aumenta progressivamente. Aí vai, nesse ano, aumenta, vamos supor, em média 20%, 25%, no outro ano mais 25%, e assim vai, escalonam esses aumentos aí, e depois vai só de acordo com a inflação, atualiza e pronto. Isso eu sou a favor. Agora tem que tomar cuidado, porque senão não vão ter aumento da iluminação pública, aumento do IPTU. E resíduos sólidos, né? Pois estamos atrasados também. Pois é, estamos atrasados essa questão da política de resíduos sólidos, né? Então, nós estamos com muitas questões. Agora, voltando no assunto dos vereadores, só para também fazer justiça, por exemplo, às vezes eu me interajo com os vereadores e tem muitos que têm muito boa receptividade. Sim. Por exemplo, eu conversei com o Diego Fonseca. Pois é, eu conversei com ele e ele falou para mim assim, Jordano, eu estou de acordo com a redução do orçamento. Eu estou de acordo. Quer dizer, tem muitos vereadores, o próprio Carlos Peixoto, outras pessoas que eu estou conversando. Então tem uma leva nova. Eu tive um problema com o Jofre, mas eu interajo com ele e tenho as melhores. Pois é. Então, você vê, tem uma leva boa de vereadores, a Câmara está melhorando. Eu vou dizer, eu tenho muitas restrições, muitas reclamações que eu estou fazendo aqui com relação à Câmara, mas a Câmara de Taubaté de hoje é melhor que a Câmara de Taubaté do ano passado. Os vereadores é melhor. Teve uma safra nova de vereadores boa, mesmo o Douglas Carbone, o Diego, tem outras pessoas que vieram, a Vera Saba, excelente, vereador também, precisa ser combatente, precisa ter oposição, precisa ter controverso. Imagina agora você vai governar sem ter oposição, sem nada, isso não, né? Então são pessoas boas. Né? O Salvador também, né? Embora ele seja às vezes um pouco radical, mas às vezes faz uma oposição sistemática e às vezes nem sempre tem razão, porque quando você faz uma oposição sistemática, tudo que a administração faz quer combater, aí não dá, porque daí as pessoas percebem que isso é uma coisa sistemática e não é uma coisa inteligente. Mas tem de fazer oposição e faz um trabalho bom também, por que não? Faz um trabalho bom, o Salvador também faz um trabalho bom, então tem muitos vereadores, entendeu? Que fazem trabalhos bons lá na Câmara e a gente não pode deixar de notar isso. Então, eu não sou contra a Câmara Municipal, eu não sou contra os vereadores que estão atuando, não é isso. A gente tem de ir ajustando as práticas, eles não podem ser tão corporativistas, eles, né, têm de acabar com esse assistencialismo, clientelismo, né, e o fisiologismo. Então, são práticas que não são só da Câmara Municipal de Taubaté, isso é disseminado no país inteiro, só que nós vivemos aqui, eu vivo aqui, então aqui eu tenho de tentar cuidar. Eu sou um cidadão, eu não tenho pretensão política, nunca fui candidato a vereador,
Eu nunca fui candidato a prefeito, eu nunca fui candidato a nada. Eu estou tentando ajudar a cidade. Agora, isso incomoda as pessoas, porque se você tenta ajudar a cidade, fala, mas ele está querendo espaço político, ele vai ser candidato. Eu não vou ser candidato, eu não vou ser candidato a nada, eu não quero nada. Falaram aí, inclusive, que eu queria ser secretário municipal, isso, aquilo. Olha, se eu pudesse ajudar e servir, eu poderia ser até que eu aceitasse. Mas acontece o seguinte, eu pedi uma reunião, a propósito disso, até uma resposta. Nós estamos no finalzinho. No finalzinho? Pode ir. Eu pedi uma reunião com o Ortiz Júnior, que eu poderia ter acesso, eu tenho o celular dele, já falei com ele em campanha, eu não teria, mas eu pedi uma reunião, e a reunião era com 3 objetivos. Um era do empresário de Curitiba, que ia trazer para poder fazer uma coleta nas construções de material de remoção, de entulho, para poder fazer uma usina para pavimentação. Era um negócio muito interessante. Eu, no fim, acabei não fazendo essa sugestão. Depois de diversas sugestões, estadualização da Unital, que é uma luta minha que eu tenho, eu falo sozinho, e eu queria ter... Isso é um absurdo, né? Pois Você tem que pensar que Lorena tem a Fanquil e que quem fez foi o Aricário, que ele Taubaté. Pois é, então você veja bem, e a gente deixa e nós temos proximidade com o governo, aproveitar o governo Alckmin lá, e aí para investir em tecnologia e em pesquisa, a Unital não tem condições nenhuma faculdade privada vai fazer isso, né? Tem que ser uma escola pública, faculdade pública. Então, a gente queria fazer, eu ia então fazer a sugestão da estatualização da Unital, do condomínio municipal, industrial, um monte de sugestões que a gente tem para fazer para a cidade, ia fazer reunião com ele, pedir reunião, e me colocar à disposição, lógico, se ele precisasse de alguma coisa de administração. Demorou, pedi para o vereador não conseguiu, falou para eu ir lá numa audiência pública na Gurilândia, e eu não me interessei de estar conversando sobre isso, nem tem tempo para isso, lá, né, muitos munícipes estariam lá, não me interessei, falei com outro vereador, que é o João Vidal, ele me arrumou a reunião, só que demorou um pouco, demorou uns 20 dias para me ligarem lá do gabinete, ligou uma pessoa, daí eu declinei da reunião, porque o empresário se desinteressou. Então eu falei, não fui nem na reunião do prefeito, que é quando ela me ligou. Então, é assim que isso aconteceu. Bom, nós estamos quase no finalzinho aqui do programa, o Paulinho ainda não deu o sinal de lá, mas a gente já sabe que está pelo horário ali. Queria agradecer a sua presença aqui, os seus esclarecimentos, deixar alguns abraços no ar aí, aproveitando aquele gancho da Sabesp, eu vou aproveitar hoje para deixar alguns abraços para alguns engenheiros que poderiam estar aqui dando lucro para essa empresa de economia mista municipal. O engenheiro Paulo Ernesto, que é da Sabesp, o engenheiro Breno Gurgel, o engenheiro Azuma, o engenheiro Melim, que chegou a ser o gerente geral aqui do SAI naquela época, que está aí na praça. Perfeitamente. Quer dizer, o engenheiro Jorge Monteiro, que hoje está na Sabesp, mas que é um excelente engenheiro. Quer dizer, estamos lembrando aqui de alguns, e lógico que vão ter um monte que vão ficar bravos aí com a gente, mas tem vários. Taubaté tem uma safra de engenheiros, se você é engenheiro, eu também sou, que poderiam estar aqui. O KIST, que está em Santa Catarina. O KIST, que está lá em Santa Catarina. Quer dizer, nós poderíamos ter aqui uma puta de uma empresa municipal, o dinheiro ficando aqui, quer dizer, nós não estaríamos aí né? E a Sabesp judiando, não judia de nós, mas a gente sabe, a área rural, a Sabesp não prioriza nunca, não fez nada. A gente podia dar as prioridades nossas, nós faríamos as prioridades. Bom, Jordano, o programa fica aberto para você também, uma outra vez, que você precisar ir, depois eu sei que você vai ter uma nova manifestação, gostaria que você desse esse recadinho no final aí. Pois não. Na última data. Então, é o seguinte, nós vamos fazer na quarta-feira que vem um protesto na Câmara Municipal de Taubaté. Esse protesto, eu convoco os jovens, convoco os empresários, a população em geral, para comparecerem à Câmara. Que a gente precisa mudar o horário das sessões, nós precisamos tirar aquele vidro de lá, porque tem uma proposta de tirar o vidro, mas que é deslizante. Isso não interessa para nós, porque na hora que interessa eles fecham o vidro. É retirada do vidro. Isso tem um sentimento muito maior do que qualquer coisa. Você tem um vidro que isola o público dos vereadores. Não pode isso, tem que tirar aquele vidro. Então,
Tirar o vidro, mudar o horário para possibilitar que as pessoas compareçam, é importantíssimo. E não é uma proposta só, que já tem uma proposta do Carlos Peixoto, mas é a proposta fazer terças e quintas de noite. É isso, reuniões completas. E mais, o principal, é colocar o orçamento em 24 milhões para toda essa legislatura, que eles não precisam mexer em nada na estrutura deles, mas só congelar e começar a usar o dinheiro público com parcimônia. Então, eu gostaria que todos pudessem, quem puder comparecer, dia 21, às 3 horas da tarde, nós vamos sair às 2 horas, se reunir na Santa Terezinha, mas 3 horas da tarde vai ser na Câmara Municipal, na sessão. Espero que desta vez eles me deem a voz na Tribuna Livre, que eu estou inscrito desde dia 26 de junho, não consigo falar. Já, inclusive, na última sessão, faltou um orador, não me deixaram falar, mesmo faltando um orador. Teve um outro orador que passou a vez para mim também, não deixaram falar. Então vamos ver se dessa vez eles me deixam falar, e na Tribuna Livre, me defender de acusações caluniosas que foram feitas, e também falar sobre o que é principal, né? Que são essas causas, que são causas justas, e que a população apoia. Todo mundo apoia tirar o vidro, todo mundo apoia reduzir o orçamento, todo mundo apoia a sessão à noite. Só alguns vereadores que não. A maioria dos vereadores apoia também. Muito obrigado, Jordano. Obrigado, público. Esse programa foi ao vivo hoje, no horário excepcional, e será retransmitido às 19 horas, no horário normal hoje. Quem quiser pode assistir. E, Jordano, muito obrigado. Muito obrigado pela... Dia 21, né? Dia 21, quarta-feira. 14 horas na Santa Terezinha, 15 horas na Câmara. População, muito obrigado a todos. Até sexta-feira que vem.